15 minutos faltando para as 11 horas, 26 graus e 9 décimos é a temperatura nesta quinta-feira, 7 de março de 2024. Praticamente 6 meses, meio ano depois da tragédia lá de 4 e 5 de setembro, quando tivemos mais de 50 óbitos, infelizmente, muita destruição, muitas residências invadidas pelas águas, pontes que foram destruídas, empresas, indústrias muito prejudicadas, danificadas. E a gente viu uma solidariedade como jamais tínhamos visto aqui no Vale do Taquari. Não só de pessoas da região, mas também de outras partes do Brasil e ainda até doações internacionais, mobilizações internacionais que aconteceram, mostrando que sim, a gente tem muita esperança ainda no ser humano. E o Rotary é uma das entidades que tem isso no seu DNA, tem isso na sua ação, no dia a dia, sempre procurando fazer o bem às pessoas da sua comunidade. E hoje a gente está recebendo aqui o presidente do Rotary Clube Engenho, Antônio Rodrigues Oliveira, e também o coordenador da comissão de administração do clube, o Marcelo Malman. Eles, inclusive, fizeram um relatório das atividades realizadas em socorro às vítimas, daquilo que foi arrecadado, daquilo que foi entregue, as horas trabalhadas, entre aspas, né, de voluntariado que eles tiveram também, que é muito importante. E a gente vai ampliar esse assunto a partir de agora aqui no Troca de Ideias. Antônio já esteve aqui na segunda, né, com o governador distrital do Rotary também, e Marcelo, bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. É uma satisfação imensa estar nessa manhã de hoje aqui com vocês. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita, e aos ouvintes da Rádio Independente. Realmente é uma alegria. Quando o Ricardo falava, a gente se arrepia quando fala em solidariedade. Porque a gente viveu realmente um momento ímpar, esperamos que não se repita, inclusive, assim como a tragédia foi tão grande, a ajuda humanitária também foi, né? Então, a gente, pelo Rotary, a gente realmente se envolveu diretamente no dia a dia e ainda continuamos, nós não terminamos todas as ações ainda de ajuda humanitária, né? Então, a gente se sente tão gratificado por poder ter ajudado. E sabemos que fizemos a diferença para muitas famílias, né? Voltando um pouquinho no tempo, lá naqueles dias de setembro, início de setembro, em que momento vocês falaram, se reuniram ou mandaram mensagem ou falaram, precisamos fazer algo? Sim, o Rotary está no seu DNA, né? A solidariedade. No momento que isso tudo aconteceu, nós reunimos nosso grupo de Rotary, juntamente com os outros rotarianos, outros clubes de Rotary aqui da cidade, e traçamos nossas metas para buscar ajuda humanitária, né, para atender a demanda aqui na região. E todos se envolveram com eficiência, todo mundo se doaram a tudo que podia. O início para nós foi muito importante, porque dentro das necessidades do ser humano, né, tem as primeiras necessidades é uma coisa, depois iam constantemente mudando as necessidades básicas e primárias que estavam precisando, né? Então seria isso que o envolvimento nosso no início. Mas aí vocês falam, pessoal, tá sério, a situação tá muito complicada, precisamos agir agora. E aí vocês mandaram mensagem, ligaram, como é que foi essa reunião aí? O sinal do celular até estava precário também naqueles dias. Sim, isso, né? Sim, estava precário. Mas nós se reunimos, nosso clube, né, reunimos e foi traçadas as estratégias de como nós ia trabalhar. As pessoas começaram a abrir mão até do próprio trabalho particular deles, né, para a dedicação, indo diretamente nos postos de coleta e de distribuição, e ali a gente se doando por inteiro, né, de manhã, tarde e noite também, né, grande parte do nosso grupo, não a maioria, porque cada um também tem suas obrigações para ser cumpridas, né, mas a grande maioria, uma dedicação assim que a gente conseguiu medir, né, o tamanho da solidariedade que nosso grupo tem. Esse trabalho ele teve uma evolução que continua ainda com algumas ações. Claro que no começo a questão era de sobrevivência das pessoas propriamente, então era a necessidade de água, de alimentos, de limpar lugares para as pessoas poderem viver, né? Mas com o passar do tempo o Rotary continuou as suas ações atendendo daí itens para as casas, né?
Porque aí as pessoas começaram a retornar para as casas e não tinha mais nada dentro de casa. E como continuar a vida daquele jeito, né? Então não tinha, por exemplo, um fogão a gás, não tinha mais uma geladeira e muitos, claro, a própria casa não tinham mais. E até hoje a gente sabe que ainda é uma questão que está sendo resolvida pelo governo. Mas enfim, aí o Rotary entrou muito forte também nesta forma de ajuda de suprir essas questões das casas, né? Então foram muitos móveis adquiridos, né, para novamente colocar nas casas, as camas, muitas camas, geladeiras, fogões e enfim, né, e claro, alimentação e várias questões. E isso a gente finalizou agora em fevereiro, a entrega de fogões, né, presidente Antônio? Foi. Fazendo todos os finais de semana de lá para cá, esse trabalho de contemplação de famílias com essas necessidades, né? E eu sei que início de dezembro do ano passado, o Rotary, como é uma instituição de grande credibilidade do mundo inteiro, o nosso trabalho começou a ser visto por instituições de fora aqui da nossa região. Nós temos aqui no estado o chamado Banco de Alimentos, que é ligado à Fiergues. E esse banco de alimentos ele vem instituído pelas grandes empresas, na verdade, né? E que tem seus institutos que olharam para o nosso vale vendo essas questões todas e fomos procurados pelo Banco de Alimentos para que nos perguntaram, na verdade, se o nosso clube estaria disposto a realizar uma grande ação de doações, que seriam 150 fogões, 50 geladeiras, 50 máquinas de lavar roupa, 150 kits de cama, mesa e banho, 150 cestas básicas, enfim, veio um caminhão de coisas para o nosso clube trabalhar e fazer as entregas. Além do que nós já vimos fazendo, né? Só em fogões chegaram a 430 fogões que o nosso clube, somente o nosso clube fez a entrega, família por família. Então é isso tudo que aconteceu, né? Que a gente se envolveu e executamos esse trabalho e tem uma questão interessante que tem que ser observado, que quem doa, ele quer doar, quer ser solidário, mas ele quer ter a certeza que a sua doação vai chegar na família que precisa, né? E essa garantia que o Rotary sempre deu, né? É isso que a gente sempre conseguiu garantir para que as doações realmente chegassem a quem precisava, né? Você fala que as doações elas seguem acontecendo todos os finais de semana, desde então. Continua acontecendo? Algumas coisas ainda temos, né, presidente Antônio? A parte de fogões encerramos. Esses 430 fogões estão entregues, né? As geladeiras e esses itens todos já estão entregues, mas tem algum outro item, né, de ventiladores, alguma questão assim, jogos de panelas, ainda tem algumas questões, alguns itens que a gente está destinando ainda, né? E a pergunta que fica no ar é como fazer a seleção? Porque muitas pessoas foram atingidas, né? Se foi destinado para Lajeado, se foi para outros municípios da região e como vocês fizeram o filtro, né? Porque daqui a pouco Sim. tinha 430 fogões e tinha 1000 Sim. famílias que precisavam de fogão. Claro. Tô chutando aqui, tô dando um exemplo, né? Como é que Exato. filtrar? Como é que escolher, Como né? selecionar Para essas quem famílias, né? fazer a Exato. entrega? Sim. Claro que o Rotary não conseguiu atender todas as famílias, a gente sabe, são milhares e milhares, mas a gente recebia, tipo assim, atender uma família num endereço tal, aí a família do lado nos procurava. Então a gente foi identificando desta maneira a necessidade das famílias, mas indo lá na casa daquela família verificar se realmente precisava, ok, se verificou, era uma necessidade, se entregava. E assim foi se atendendo, né? Mas assim, evidente que nós não conseguimos atender todas as casas, mas também teve outras solidariedades que foram atendendo também muitas outras famílias. E o Rotary trabalhou de Mussum a Mariante. Não foi só aqui em Lajeado, nós trabalhamos de Arroio do Meio até Mariante, né? O nosso clube, né? Depois tem Rotary de Encantado, que pegou Mussum, Encantado e Roca Salles. Estrela também fez parte das ações. Então foi bastante abrangente, né? Mas uma coisa importante é que os rotarianos se incumbiram de escolher as famílias que mais necessitavam, né? O pedido é imenso, é impossível a gente conseguir atender a todos, mas aqueles mais necessitados eram selecionados e a gente ia nas suas residências para fazer o atendimento a eles
daqueles itens que eles mais precisavam. Então, tudo isso foi selecionado. Então, por isso mesmo que o Rotary ia lá conferir de perto, ver a situação deles, pedia licença, entrava nas suas casas, né? Vamos ver o que tu está precisando, o que nós podemos ajudar, o que nós temos aqui que possamos ajudar vocês. Assim era o nosso trabalho. Esse é trabalho de formiguinha, mas muito bem locado e bem ajustado. E acontecia casos eventuais de chegar numa residência e não era o caso de atender. Então, assim, a gente realmente Como é fazia que a seleção. faz aí? Explica para a pessoa, olha, tem uma família Não era mais difícil, porque a gente via a realidade daquela família, uma casa em condições melhores, e a gente explicava, olha, a gente tem doações para fazer, mas nós precisamos entregar para quem realmente precisa. E aí a própria família declinava da doação, reconhecia que não era o caso dela, né? Então isso funcionou bem, né? Teve o entendimento dessas pessoas também. Porque a gente... muitas vezes a pessoa ela quer para si e não está nem se importando que tenha pessoas que sejam pior. Vocês não viram muito isso, então? Não, a gente sabe que no mundo tem pessoas de todo jeito, né? Mas o lado humanitário prevaleceu porque muitas pessoas diziam assim, não, eu concordo contigo, tem gente que precisa mais do que eu, né? Eu gostei da minha indicação, mas gostei que vocês também estão podendo dizer um não, isso é um fato, né? Como eu vou contar rapidinho aqui, cheguei vi uma casa lá na Vila Zuvirtes, lá em Cruzeiro, e a senhora perguntou o que vocês estão distribuindo. Eu disse, estamos distribuindo assim os tais itens aqui. E ela disse, o que tu tem para mim? Eu disse assim, ó, eu duvido que tu tenha coragem de receber algum item nosso com a situação que tu está no momento. Aí ela disse, mas eu trabalho e faço isso e aquilo. Pois é, mas vamos deixar para aqueles mais necessitados, né? Que a gente tenha certeza que eles estão nessa hora precisando. Daí ela disse, não, eu estava só brincando com vocês, mas podem levar. Daí ela nos indicou mais gente, diz, olha, tal lugar assim tem pessoas lá que chega a ser deprimente a situação deles. Muitos não tinham o que comer, né? E eu vejo que além dos fogões, né, que vocês citaram aí, teve cama, teve geladeira, máquina de lavar roupa, colchão, sofá, forno micro-ondas e muito alimento também, jogo de panela, como vocês falaram, calçados, roupas, enfim. Quantas pessoas envolvidas e quantos vocês acreditam que acabaram conseguindo ajudar? Olha, Ricardo, é interessante porque muita gente, quando a gente entregava por exemplo, uma máquina de lavar, a pessoa diz assim, eu nunca tive isso na vida. Eu nunca tive um fogão como vocês estão nos dando, com qualidade como vocês estão nos dando. Eu nunca tive uma geladeira desse porte. Então, quer dizer, aquilo é uma satisfação para a gente que está ali entregando, fazendo, né, realizando um sonho para aquela família. A quantidade de coisas que nós distribuímos que é impressionante. Então, não só ajudou, como melhorou também muitas situações. Melhorou, né? Com certeza. E hoje, por exemplo, quais são ainda as necessidades dessas pessoas que vocês têm contato, têm indicações, e se o Rotary ainda recebe doações para repassar? O Rotary está atendendo mais as situações pontuais agora, né? E o alimento é uma coisa que, né, a necessidade é muito grande, né? Então, nós, junto com o Banco de Alimentos, nós vamos ter o trote solidário, né? Agora, em abril, vai ter o trote solidário juntamente com os calouros da Univates. Nós vamos chegar nos mercados, né, e fazer essa coleta de alimentos não perecíveis para distribuição para essas famílias. E isso é muito bem-vindo, porque a gente, juntamente com o CRAS, a gente faz a seleção das pessoas que realmente precisam e a gente atende em partes. Lógico que a gente nunca vai atender todo mundo, a gente vai atender em partes as pessoas que mais necessitam. Nesse relatório de vocês aqui consta 10 mil horas de trabalho voluntário, né? Sim. Isso aqui é o Rotary Engenha? São todos os Rotarys? Olha, isso aí é um relatório que consta praticamente só do Lajeado Engenho. Porque se nós somar todas as horas, porque vejamos bem, o nosso Rotary, nós temos 45 integrantes do nosso Rotary. No início, no primeiro mês e no segundo mês, muita gente não tem aquele que não dedicou, por exemplo, por dia, um meio-dia para trabalhar, né? E fizemos um cálculo, né, de quantas horas o Rotary Lajeado Engenho se dedicou
né, a atender essas pessoas. Foi um cálculo que nós chegamos mais ou menos nisso aí. E quantas pessoas atendidas? Quantas famílias ou pessoas? É impossível saber, porque te dizer aqui, porque nós atendemos muitas, porque a gente tinha dias que a gente atendia quantidades enormes de pessoas. Era companheiros que saíam com os carros abarrotados, ajudando lá diretamente as pessoas. Recebia a resposta de pessoas que não podiam se deslocar até lá, mas estavam precisando, e aí os companheiros iam. São milhares de famílias da milhares. Com segurança, e aí se multiplica em cada família várias pessoas, né? Então, o número de pessoas atingidas exato a gente não tem como computar, mas assim a gente tem a convicção que realmente atingimos muitas famílias, né? Porque o levantamento que se viu foram em torno de 10 mil famílias atingidas por essa catástrofe, né? Então, uma grande parte a gente conseguiu atender, sim. Estamos conversando com o presidente do Rotary Clube Lajado Engenho, Antônio Rodrigues Oliveira, e com o coordenador da Comissão de Administração do Clube, Marcelo Malman. Outros projetos para 2024, além da sequência nesse trabalho de ajuda às vítimas da enchente? Sim, agora nós seguimos, né? O nosso clube ele tem vários projetos para esse ano. Agora a gente já está iniciando um projeto muito bacana que o nosso clube tem, que ele é chamado Jovens Poetas de Lajado. É uma edição do livro anual junto a todas as escolas do município, em que os alunos escrevem poesias e são selecionadas para serem publicadas. É um projeto já que vai para a 28ª edição. E no final do semestre também nós teremos a Noite do Engenho, que é nosso grande evento, né, social aqui em Lajado, um jantar baile. E este evento ele gera recursos financeiros para a gente atender projetos, né? Todo ano são atendidos aí no mínimo 10 projetos das nossas entidades aqui de Lajado. Muito bem, senhores. Parabéns aí pelo trabalho, pelo voluntariado, por tudo que o Rotary representa, especialmente nessas causas. Muito obrigado. Eu imagino que, assim como disse o Marcelo no início, eu espero que não precise mais ser realizado um mutirão dessa grandeza, desse tamanho, que nunca mais se repita, que fique marcado como a maior tragédia, que não tenha nenhuma superior a essa, né? Porque foi muito forte que a gente viveu aqui, mas graças a entidades, graças a pessoas voluntárias como vocês, né, do Rotary Engenho, de outros clubes, de outras entidades, tantas que a gente já trouxe, inclusive aqui, nem todas a gente consegue dar a luz, né, para essas atitudes que foram tomadas, mas que legal. Muito obrigado aí pela presença de vocês e continuem sempre com esse trabalho e contando também com a Rádio Independente. Muito obrigado. Muito obrigado também. Bom dia a todos. Muito bom dia, obrigada mais uma vez. Conversamos com o presidente do Rotary Clube Lajado Engenho, Antônio Rodrigues Oliveira, e o coordenador da Comissão de Administração do Clube, Marcelo Malman. 11:03, 27 graus 4 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias. Daqui a pouco nós voltamos com mais Troca de Ideias. Na Rádio Independente, Troca de Ideias.